E é com muita alegria que nós estamos iniciando o nosso primeiro episódio do Hopecast, um podcast que nós estamos fazendo aqui na nossa igreja local. Em comemoração, nós estamos lançando em mês de julho, porque esse mês nós completamos 24 anos de história da nossa igreja. E que maneira melhor do que contar a nossa história, né? Contar a história da nossa igreja, do que Deus tem feito através dos nossos líderes, nossos pastores e também de todos os membros da nossa igreja, do que convidando os próprios membros para virem compartilhar de seus testemunhos. E já aproveitando, o nome Hopecast também vem desse propósito, né? Hope, no inglês, esperança. E esse é o propósito do nosso podcast, trazer esperança, gerar esperança através de testemunhos, assim como diz lá em Lamentações 3. Lembro-me do que me traz a esperança. Trago à memória o que me traz esperança. E então nós iremos ter aqui um momento maravilhoso de mesa. Aqui nós estamos gravando nossa igreja local. Se você ainda não conhece, vai estar passando aí o Instagram. Na bio também vai ter o link. Dá uma passadinha no nosso Instagram para conhecer melhor a nossa igreja. E sem mais delongas, nós vamos começar assim, com chave de ouro esse podcast, esse lançamento, essa novidade na nossa igreja, com um casal maravilhoso que está aqui com a gente, que são muito especiais, a Aline e o Eric. Eles são, junto com outro casal, são líderes de jovens, então são muito especiais para a gente. E vou dar uma breve apresentação, só para quem não conhece, e aí depois vocês vão contando a história de vocês. A Aline, que está aqui, que ela é mãe, ela é esposa, ela é mãe de 3 filhos maravilhosos, pregadora, mulher do fogo e líder de jovens, como eu falei, junto com o Eric, mais conhecido aqui na nossa igreja como Grafite, que nós iremos falar sobre isso. Grafite também é pai, ele é líder de jovens junto com a Aline, ele é ministro de louvor, arranha na bateria, arranha no teclado, ele faz um pouquinho de tudo, e até bico de super-herói ele já fez, que a gente também vai tocar nesse assunto. Mas sem mais delongas, gente, é um prazer ter vocês aqui com a gente. E a gente está muito, muito feliz mesmo de vocês serem o primeiro casal que está aqui conversando, tendo um momento de mesa. Antes de começarmos a gravar, a gente já estava num papo muito legal, né? Contando um pouquinho sobre a história de vocês. E como esse mês vai ser em especial ao aniversário da nossa igreja, nós queremos saber um pouquinho da conversão de vocês, como que vocês chegaram até a igreja, foi a primeira igreja, vocês vieram de berço evangélico, não vieram? Conta um pouquinho aí. Vocês decidem quem começa. Boa noite, então, galera. É um prazer e um grande privilégio poder estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo que Deus fez e tem feito nas nossas vidas. Então, a gente já foi apresentado. Eu sou a Aline, tenho 3 crianças lindas e maravilhosas, bem cheias de energia e amo a obra do Senhor. E é um privilégio estar aqui. Eu sou o Eric, conhecido como... Grafite, já aproveita. De onde que veio esse apelido? Porque aqui na igreja é só grafite. Boa. De onde que veio? Esse apelido, na verdade, vem do jogador de futebol do São Paulo. Como eu jogava bola, jogava bastante bola, as pessoas falavam, mano, você parece com grafite. E eu falei, eu nem sabia quem que era. Aí, de uma hora para outra, pegou. Aí ficou grafite, aí ninguém sabe que eu chamo Eric. E só um adendo, é tão interessante que no dia do nosso casamento, a minha família inteira conhece ele como Grafite. E quando o pastor falou, Eric, você aceita a Aline como sua legítima esposa, houve um burburinho no meu casamento, porque as pessoas... Eric? Sim, ele chama Eric. Ai, mas então, como que vocês conheceram a Cristo? Qual que é a história de vocês com Jesus? Aí vocês decidem quem começa. Pode começar você, a sua é mais antiga. Olha, a minha história ela é bem longa. Eu sou o terceiro filho de 7. Uau! E minha mãe pegou mais uma para adotar ainda, então ficou 8. Eu tive várias idas e voltas. Eu morei um tempo com a minha mãe. Aí, por alguns problemas que eu tive respiratória, e eu vim para cá, para Sumaré, para morar com a minha avó. E de lá para cá, até hoje, eu estou aqui em Sumaré. A minha história de conversão foi... Na minha época, eu tinha uns 13 anos de idade, quando tive um amigo de escola. Ele me convidou para ir na igreja. Nós jogava bola junto e, como nós viramos muitos amigos, eu decidi ir na igreja para ver como que era, né? Eu, garoto, não tinha nada a perder. Falei, não, vamos, passar tempo.
E ali com 13 anos eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo. Eu não vim de um berço cristão, ao contrário, na minha família, a maioria dos meus familiares, eles eram espírita, e eu tive a oportunidade de Deus ter me alcançado com graça e misericórdia. E eu me lembro um dia, se eu ficar contando detalhes vai demorar muito, né? Então vou falar um pouquinho. Conta. Pode contar, fica à vontade. Tive uma vez que, quando eu morava com a minha avó, estava fazendo eles falam trabalho espírita, minha avó era da Umbanda, e nessa época eu já tinha me acabado de converter a Jesus. E eu lembro que uma vez eu cheguei em casa, aí estava tendo esse trabalho, tinha algumas pessoas que sempre iam lá, e eu cheguei lá dentro de casa, aí sempre eles, como era normal, né, eles pediam, hoje eu não lembro o nome de como eles falavam, mas tipo, como fosse uma bênção dos espíritos. E eu cheguei em casa e de repente a minha avó estava, quis falar, estava incorporada lá nos Demônio da vida. nos demônios da vida deles. E eu lembro que eu cheguei lá e eles falaram assim, esse daí nós não podemos tocar, porque o homem lá de cima é que cuida dele. Glória a Deus. Então, a partir daquele momento, eu pude ver, né, como eu não vou adorar um Deus tão poderoso que até esses demônios falam que é tão poderoso e eles se dobram diante do nosso Deus, né? Então, daquele momento em diante, eu confiei a minha vida somente a Jesus Cristo. E como que foi, assim, sua família, como você falou, né, não era cristã, como que foi, assim, quando você se converteu? Tipo, aceitaram bem, eles ficaram meio... Como que foi com a família? Não, da minha família, nunca tive problema na questão de... Deixavam ir aí, porque você era adolescente, né? Eu era adolescente, tinha 13 anos, nunca tive... no caso, minha avó, nunca tive problema nenhum. Eles eram, vamos dizer, eram bem abertos às crenças. Então, nunca tive problema na questão de eu ser evangélico, não. Eu ter aceitado Jesus Cristo. Para mim foi bem tranquilo essa questão. E quando seu amigo convidou você para a igreja, não foi aqui, né? Foi em uma outra igreja. Na primeira igreja que eu fui, ela chamava Casa da Bênção. Era uma igreja um pouco distante de casa, e eu fui durante uns 3 anos nessa igreja. Foi lá que aprendi bastante coisa. Aprendi sobre Jesus também, naquele lugar. Foi meu primeiro encontro com Deus. Então, foi um lugar, tempo abençoado com Deus. Que eu fiquei durante 3 anos ali, e eu pude experimentar um pouco de Deus para hoje vivenciar tudo que eu tenho vivido. Amém. E Aline, você como conheceu a Cristo? Nasceu em família cristã, não? Não, mas a minha avó, ela se converteu há uns 60 anos, e ela, como matriarca, ela sempre orou muito pela gente, pelos filhos, pelos netos, e eu vejo a minha conversão, como de todos os da minha família, até que congregam aqui com a gente, como uma resposta sobre as orações que ela fazia. A minha conversão foi bem hilária, assim, foi assustadora, mas foi bem engraçada. Nosso pastor aqui, né, eu me converti aqui na nossa igreja mesmo, Monte Oreb, há 14 anos atrás. E, na época, a minha irmã do meio, ela vinha para a igreja, ela já frequentava os cultos, e ela foi instruída pelo nosso pastor de colocar as mãos sobre a cama, sobre o leito dos seus familiares e orar, para que essas pessoas tivessem experiências com o inferno, né? Para que, então, consciência, né, do pecado. Consciência do seu erro, do pecado. E então aconteceu comigo. Teve uma determinada noite que eu estava literalmente pegando fogo na minha cama. Eu abri os olhos e eu estava presa naquilo. E o meu corpo queimava. E foi uma experiência assim, bem ruim. E eu fiquei extremamente assustada. Depois daquilo, eu busquei ajuda em algumas outras pessoas e umas amigas que eu tinha na época. E uma das orientações dela falou, não, imagina, como que você vai para o inferno, né?
Você é uma pessoa boa, você não rouba ninguém, você nunca matou ninguém. Imagina, não, você não vai para o inferno. Se você morrer, você vai para o céu, você é trabalhadora. E daquilo me convenceu, né? Eu falei, não é possível, alguma coisa tem. Eu não quero isso para minha vida. E a minha irmã me chamou para vir num culto, eu vim em um, vim em dois, e aquilo era maçante, era muito fora daquilo que eu vivia, né, do padrão humano que eu estava vivendo na época. Aí, num determinado dia, eu estava no fundo da nossa igreja, a igrejinha ali, que era embaixo da casa do Israel, a igrejinha pequena nossa, e eu estava bem no fundo, já era uma parte externa da igreja, uma cobertura. E naquele dia o pastor apontou o dedo para mim, eu estava com uma blusa roxa, com uma estrela. Eu lembro exatamente desse dia, porque foi muito marcante. E ele falou o seguinte: Deus está mandando te dizer que Ele tem algo especial para a sua vida. E o Senhor tem uma coisa muito grande para fazer em você e através de você. Que você precisa hoje olhar para a cruz. E naquela hora eu senti como um terremoto dentro de mim. Meu corpo tremia, eu chorava. Eu fiquei chorando até após o culto, daquela visitação, daquela presença do Senhor. Então, naquele dia, eu entendi que eu era amada, eu entendi que com Ele eu tinha algo maravilhoso para viver. Então, eu fiquei. Depois daquele dia, eu estou aqui para a glória de Deus, sem querer sair e sem querer desistir. Então, você já se converteu aqui na nossa igreja mesmo, Sim, né? Onde era aqui lá mesmo, embaixo. há 14 anos. Grafite, você converteu com uns 13 anos, mais ou menos. Isso. Aí, 13 com anos, uns 16, você veio pra cá? mais ou menos. Mais De ou 15 menos. para 16. E como você conheceu a igreja aqui? Na verdade, como eu morava aqui, eu morava perto da igreja, onde era a antiga embaixo, igreja, né? lá embaixo. E como eu estudava na escola aqui do bairro, então eu sempre tive contato com os pessoal daqui do bairro. Mas só que eu ia na outra igreja. Chegou um tempo que, quando eu fui lá para onde eu ia na outra igreja, era um pouco mais distante. Então, o meu amigo que acabou me levando para a igreja, aí ele começou a namorar, aí, já sabe, né? Ficou meio de lado. Vou achar outro amigo. Aí eu não queria ficar de vela. Aí acabei que parei, eu ia só bem de vez em quando, aí foi quando eu fiquei, acho que uns 2 meses assim, ir para a igreja, e foi perto da festa do amigo, que eu não lembro quem que foi que me convidou, na verdade, para ir na festa do amigo, da Manchoreb, e eu acabei indo. De lá para cá, tô até hoje, eu me enturmei com o pessoal, com a galera, e eu tô aí. Agora já faz... Foi muito bem cuidado pela pastora, pela irmã Du. O pessoal pegou como filho. Aí vocês se conheceram aqui também? Foi. Vocês começaram... Porque, uns 16, você começaram a namorar com quantos anos? Ele estava com Foi 19? em 2009, eu tava 18 anos. Então, depois de uns 3 anos da sua conversão, vocês começaram a namorar? Isso. Eu já fazia parte dos jovens, né? E tava sozinha. E de olho, assim, nas pessoas. Na verdade, eu não vim com essa intenção, Sim, né? sim. Mas foi acontecendo, né? A gente se conheceu nos jovens, a gente trabalhava junto. Na época também tinha o projeto do amigo, então a gente era extremamente envolvido em tudo. Então a gente passava muito tempo junto. Aí rolou uma amizade, ele era muito amigo da minha irmã também. E dessa amizade aí a gente começou a namorar. Namoramos 2 anos, noivamos e casamos em 2011. Para a glória de Deus. E hoje tem 3 filhos, né? 3 filhos. 3 filhos abençoados. Muita história, muita história. E assim, vocês assim, são muito conhecidos na igreja por conta de uns testemunhos aí, somente da provisão de Deus na vida de vocês, na vida da família de vocês, né? Então, eu queria que vocês compartilhassem algum testemunho. A gente conhece muito bem o testemunho das malas, né? A Aline já contou algumas vezes aqui na igreja, mas se quiser contar esse ou outros testemunhos, porque vocês são assim, nossa, provisão nata de Deus. Como eu costumo falar, e eu preguei ontem, eu citei a obediência traz bênçãos. Sim. E eu lembro bem que eu estava trabalhando, antes da gente casar, eu trabalhava numa escola em Sumaré, e do recurso que eu recebia nessa escola, eu pagava a minha faculdade. Então, eu precisava trabalhar para manter a faculdade. Só que nesse trabalho, no decorrer do tempo, ali com 3, 4 meses, a pessoa que era responsável, né, pela minha gestão, ela falou o seguinte, olha, você vai precisar mentir para alguns pais na escola a respeito de boletos.
e tal, porque é um método nosso, para não criar atrito com os pais, você vai precisar contar algumas mentiras. E aquilo, né, eu estava recém-convertida, estava apaixonada, aprendendo da palavra, sendo instruída no caminho correto. Eu não aceitei, eu falei, não, eu não vou fazer isso. Tanto que a minha família, muitas pessoas falaram, você tá doida? O que custa mentir? Vai largar o emprego, como você vai pagar essa faculdade? E eu falei, não, falei para a mulher, né? Cheguei nela e falei assim, olha, eu não vou mentir. Eu não posso atender o telefone, eu posso fazer outra coisa, mas mentir eu não vou fazer isso, porque eu aprendi que desagrada o nosso Deus e eu não vou desagradar a Deus. E ela virou e falou assim para mim, olha, você não vai conseguir emprego em lugar nenhum, porque esse mundo é assim, você precisa mentir. E eu saí chorando, né, desesperada, o que seria da minha vida, o que eu faria para manter a faculdade. E, para a glória de Deus, passando, acho que uns 20 dias, uma mulher foi até a minha casa, morava com a minha mãe, e, na época, com a minha mãe, com os meus irmãos, e ela falou assim, olha, eu sei que você tem a filha aí, ela não quer trabalhar de babá para uma família? Eu falei, aí a minha mãe falou, você quer trabalhar? Eu falei, claro, eu quero, eu preciso, né, para pagar a faculdade, e aceitei. E a partir deste momento, o Senhor foi me honrando e me abençoando através dessa família. Essa família é uma família de americanos, moraram aqui no Brasil durante 2 anos, e nesse período eu fui extremamente abençoada e acolhida por eles. Eu vi a fidelidade de Deus, sabe? Eu honrei ao Senhor com a minha obediência e o Senhor foi fiel na minha vida. A partir dali, a gente só colheu bênçãos, né? Nós nos casamos depois de 2 anos, e é um dos testemunhos muito marcantes da nossa vida, é que nós vemos família pobre, né? Família humilde. Nossos pais não teve a menor condições de bancar um casamento dos sonhos, né? E eu entendo tudo isso, porque eles fizeram o necessário, supriram as nossas necessidades quanto filhos. Mas a gente queria algo mais, a gente tinha sonhos, já namorava, a gente tinha sonho de casar, de ter uma festa. As malas foram antes de casar? Não. Foram depois? Foi depois. Tá. Foi a continuação dessa história. E eu trabalhava com essa família em 2 anos, e ela simplesmente me abençoou e nos abençoou de forma grandiosa. O meu vestido de noiva veio dos Estados Unidos. A maior parte da comida servida no nosso casamento foi paga por ela. O dinheiro que nós gastamos na lua de mel, que nós ganhamos uma viagem para Natal da minha mãe, e o dinheiro para comer, passear, foi bancado por essa família, né, por essa pessoa que nos abençoou tanto. Eu lembro que, na época, como eu fazia faculdade, eu estava com essa dificuldade de arrumar emprego, tal, eu criei uma dívida muito grande no meu nome. E ela chegou um dia e falou assim, olha, eu sei que você tem um nome sujo, isso te incomoda, né? Eu não falava em português, eu também não entendia muito bem o inglês, mas o jeitinho dela, ela falou, vai na loja que você deve, no banco, que eu vou fazer um cheque para quitar a sua dívida. Uau. E na época, olha só, há 14 anos atrás, quase, uns 13 anos atrás, a dívida estava em torno de uns 5 mil reais. Nossa. E ela quitou a dívida, até porque ela tinha intenção de eu tirar passaporte, de viajar com eles e tal. Então, ela queria que tivesse tudo bem, bem organizadinho. E, então, aí a gente foi colhendo essas bênçãos. No ano que nós nos casamos, o meu patrão, né, esse homem, ele teve uma proposta de voltar para os Estados Unidos e foi embora, né? Estava recém-casada. E, a partir daí, foi quando essas malas começaram a surgir nas nossas vidas, né? Toda vez que ele vinha para uma convenção, para uma reunião no Brasil, ele trazia, então, essas malas que vinha com provisão de Deus nelas e nos ajudou muito a conquistar tudo que nós conquistamos financeiramente até hoje como casal. Nós verdadeiramente vivemos provisões assim inimagináveis. Tudo que nós recebemos da parte do Senhor através dessas malas é muito mais do que nós podíamos pensar ou imaginar. Deus supriu muito nossas necessidades, né? Nossa, muito legal, porque, igual você falou, né? Durante o casamento, assim, eu vejo muitos testemunhos durante o casamento também, né? Na preparação, tudo. Todo mundo fala, eu não tinha R$1 pra casar, consegui casar. Deus faz o milagre. E é muito legal, porque, assim, vocês namoraram na igreja, né? Vocês estavam, assim, igual você falou, envolvidos, né? Na igreja, no trabalho. Tudo aqui, aí vocês se conheceram, noivaram, casaram. Assim, quando a gente vive a vontade do Senhor, realmente, né? Ele cuida de cada detalhe, até festa de casamento, né? Sim. Que é um sonho para muitas meninas. Deus vai e cuida de cada detalhezinho, né? E hoje, né? Assim, a gente conhece vocês anos depois, né? Igual hoje a Aline prega aqui na nossa igreja.
o Grafite também, ele é ministro de louvor, né? Então, como que vocês, assim, chegaram, né, nesse ministério? Como é que vocês... A Aline começou a pregar? Como é que você viu que vocês... O que acarretou vocês a chegarem neste lugar, sabe? Aqui é meu lugar, eu vou servir ao Senhor aqui. Olha, o que foi importante para mim, eu falo bastante, né? Depois você fala um pouquinho. O que foi muito importante para mim foi realmente a vida dele, sabe? Quando eu me converti e quando eu comecei a admirar ele, eu admirei pela dedicação e o amor que ele tinha pelo Senhor. Então, eu vejo que o que eu sou hoje, o que eu vivo hoje com o Senhor é graças a tudo aquilo que eu via nele, esse desejo, esse amor pelo Senhor. Então, eu devo muito isso a ele até hoje. Ele que me sustenta, que me suporta, me dá suporte, né, nessa questão espiritual. Verdadeiramente, eu posso dizer que eu sou reflexo da vida dele. E quando eu me converti, então, quando a gente começou a namorar, ele já fazia seminário. Ele saiu do colegial e foi direto para o seminário. Eu achei aquilo o máximo. Eu falava, poxa, tanta gente busca aí por coisas seculares, que não é errado, né? Nós temos que buscar os nossos sonhos, mas não. Ele decidiu buscar, em primeiro lugar, as coisas do Senhor, o reino de Deus, e todas as coisas realmente têm sido acrescentadas na nossa vida. Então, eu fazia faculdade, a gente namorava, eu estava doida para terminar logo a faculdade, porque eu queria fazer seminário junto com ele. Falei, nossa, eu vou fazer, e eu vi essa sede, esse desejo, e assim, a facilidade que ele tinha com a palavra, a forma como ele falava da Bíblia, aquilo me encantou. Então, eu vim junto para o seminário, nós fizemos seminários namorando, depois a gente noivou, casamos no ano que nós... Não, ele se formou primeiro, aí um ano depois de casado eu me formei, que foi em 2011. 2011, se eu não me engano, eu me formei. Aí, em 2013, 2014, o pastor nos chamou, junto, né? Nós já estávamos casados, formados no seminário, para fazer parte do grupo de adolescentes da nossa igreja. Eu lembro dessa época. E nós começamos aí, então, a cuidar dos adolescentes da igreja. Nós aprendemos demais, né? Quando a gente serve, a gente não só dá, nós recebemos muito. E então nós fomos aprendendo juntos. E também surgiu em 2013, o pastor tem uma sensibilidade do Espírito Santo. Desde o seminário, ele olhava para mim e ele falava, você vai pregar. Você tem chamado para a palavra. E eu olhava aquilo e pensava, doida, né? Por mais que eu tenha essa desenvoltura no falar, sou super espontânea, mas eu não imaginava estar no meio de muita gente falando e pregando a palavra com essa responsabilidade. Mas ele já via tudo isso em nós, né? Como é importante a gente estar debaixo de uma liderança sadia, uma liderança que realmente tem os ouvidos sensíveis ao Espírito Santo. Enxerga muitas vezes o que a gente não enxerga. Não enxerga. E ele nos deu essa oportunidade. Ele confiou em nós, o Ministério de Adolescentes, que foi um impulsionar nas nossas vidas, né? Aí, a partir de 2013, esse ano faz 10 anos que Deus tem dado a graça de ministrar e pregar a palavra. A gente tem melhorado a cada dia, né? A primeira mensagem foi uma bênção, irmãos. Eu preguei de 20 virgens. Foi demais, exagerei. Mas, enfim, né? O importante é a mensagem. Importante a mensagem. Hoje a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo cada vez mais. Você fez depois o curso de pregadores também, não fez? Fiz na Ibicamp, fiz o curso. Eu estava grávida do Caio, meu segundo filho. Fiz o curso também, ajudou muito. Mas o que realmente ajuda a gente é essa vivência, essa troca que nós temos com o ministério. Eu vejo que facilitou para mim. Com os adolescentes. Com os adolescentes. Porque você vai criando uma desenvoltura em falar, em ensinar a palavra, você vai tendo mais intimidade. O seminário, é claro, foi a base pra gente, né? Foi o que nos deixou enraizado, porque a palavra do Senhor faz isso. Né? Grafite, você no louvor, depois eu quero voltar na parte do adolescente, que eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Mas você, quando você começou no louvor, fala, esse bichinho canta bem, vamos colocar ele lá na frente. Ele tocava um negócio assim, ó. Eu passei por muitos processos. Na verdade, eu comecei... Quando eu era dos jovens, nós tínhamos muita oportunidade, sabe? De você trabalhar, cara. Você quer fazer? Vamos fazer. Então... Nem importa se saber pode ser sabe ou não sabe, vamos lá. Vamos fazer. Mas não, vamos lá. Então... Por isso que a palavra do Senhor diz que, né, que com bom, com suave, é que os irmãos vivem em união, né? Porque ali o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Que quando nós estamos em união, cara,
é um ajudando o outro, é um suportando o outro, é um que fala, não, você consegue, não, vamos lá, outro mais doido que você fala, não, Bora. não, bora. E nós era desse tipo, cara. O pessoal da nossa época de jovens era disso aí. Vamos, e importa a vergonha? Não importa, vai passar vergonha? Vai. Vai passar todo mundo junto. Vai passar todo mundo junto. E foi numa dessas aí que eu lembro que não foi um teatro. Eu não lembro o que era que nós ia apresentar, que eu lembro até a música, era a música Vem Esta Hora, do Vineyard. Sim. E eu lembro que lá tinha um instrumento de sopro. E não tinha um instrumento de sopro. Ninguém sabia tocar nada na igreja. Então aí foi que eu e o outro jovem, Luan, nós glória, bênção de Deus. Falei assim, não, né? Consegue fazer isso. Não é como? Nunca toquei, mas Não consegue. Aí falei assim, não sabe fazer um. Não. E foi assim que nós fizemos o instrumento de sopro. O primeiro instrumento tocado. Instrumento de sopro humano. imagina os dois fazendo nada. E foi aí que eu entrei no ministério de novo. Uau! Muita história. Aí depois você foi pra bateria. Não. Aí depois disso daí, aí nós começamos a acrescentar mais instrumento na igreja, aí eu fui Meia-lua ou bongo? Fui pra meia-lua. Aí dali eu comecei a tocar meia-lua. Aí depois da meia-lua eu fui tocar bongô. Meu Deus! Toquei acho que uns 2 anos. Foi bastante. E depois disso eu fui atrapalhar os outros na bateria. Na bateria. Aí a bateria eu nunca fiz curso. Eu tinha um moleque lá da outra igreja lá onde eu ia, ele era baterista, então ele me ensinou básica. E aí como teve uma época que teve a falta de baterista na igreja, eu falei, por que não? Vamos. Não, você sabe, não, eu não sei. Aí, vamos passar vergonha? Vamos passar vergonha. E dali eu fiquei, acho que na bateria eu atrapalhei bastante tempo na igreja. Acho que uns 4 anos. Aí, depois, apareceu um baterista na igreja, eu falei assim, melhor tocar de bateria. Glória a Deus. Aleluia, obrigada. Aí depois chegou outro baterista, aí o pessoal falou assim, vamos cantar? Por que não? Melhor ir pra uma outra veinha, né? Eu acho que você é melhor cantando. Mas um fato, uma palavra. Mas um fato interessante, eu sempre gostei de cantar. Sim. Já cantava antes? Não, eu cantava em casa, igual eu falo, no chuveiro. No chuveiro, no show. Mas eu sempre gostei muito de cantar. Em casa lá, eu pensava era rádio o dia inteiro. Então eu gostava muito de ouvir música, de cantar. Então foi primeira vez que eu cantei foi em 2000. Foi numa festa da amiga, eu não lembro o ano que foi. Que falou: vamos ter essa música, vamos cantar essa música? Vamos, eu lembro, a música era do. Como que chama? Monte de Céu lá? Os que confiam no Senhor. Mas era em forma de reggae. Foi em 2009. Nós estávamos tudo com uniforme amarelo. Não, era do exército. Foi do Banana de Pijama, não foi? Do Banana de Pijama? Não, tá bom. Não sou bom com datas. Vídeo tem vídeo disso, pessoal. Infelizmente tem. Tem. Então, aí, a partir desse momento, eu cantei ali no projeto já. E dali já entrei direto pro... Você sabe quando entra, não sai mais, né? Não. Sai. Não, mas é chamado, né? Eu lembro de uma palavra que Deus usou a pastora Vera para falar com ele. Ele não que Deus iria usar ele nessa... tipo assim, o pastor viu, né? Assim, um talento, mas você teve alguma palavra do Senhor, alguma coisa assim? Nada a isso? Nada que eu... Depois que eu já estava pregando... Aí Deus foi confirmando que era naquele lugar. Confirmando que era exatamente isso que ele queria. Até mesmo teve a questão de uma época que eu pensei em desistir, não queria mais. Já testemunhei. E o Senhor usou a missionária Kelly para falar que Deus iria me usar muito nessa área ainda. Sim. Você, Grafite, recebeu alguma palavra?
Você foi indo de acordo com a necessidade também, né? Eu fui, eu tapava buraco. Sumiu daqui, eu tapava ali. O outro saía, eu ia lá e tapava. Mas eu lembro, foi mesmo, eu lembro que a pastora Vera, ela teve um sonho, e ela falou que nesse sonho eu estava se não me engano, era no estádio, tinha muita gente ali, e eu estava louvando o nome do Senhor. Uau. E ali ela falou assim que, sabe, Deus tinha um chamado para minha vida sobre no ministério de louvor. E hoje, graças a Deus, aos trancos e barrancos, com medo, com vergonha, igual eu estava falando aqui no começo, eu sou uma pessoa muito tímida, eu falo, mas você é ministro de louvor. Mas eu sou uma pessoa bem tímida. Se não for a graça do Senhor, acho que eu não estaria ali, não. Porque eu sou uma pessoa bem tímida. Mas hoje já faz uns 12 anos que eu estou no grupo de louvor, cantando ao Senhor, e é gratificante, sabe? Você vê aquele momento de adoração, você vê o Senhor se manifestando naquele lugar, você vê o Senhor se fazendo presente naquele lugar, porque a palavra do Senhor diz, né, que o Senhor ele habita no meio dos louvores, né? E você poder experimentar, sabe? Você fala, cara, eu tô aqui em cima, eu tô tendo a oportunidade de estar cantando ao Senhor e o Senhor ele descer aqui neste lugar e se manifestar. Então, é muito maravilhoso. Então, eu louvo a Deus por esse chamado. E assim, queria que vocês falassem qual que é o maior desafio que vocês veem assim no chamado de vocês, tanto no louvor, tanto na pregação. Qual que vocês veem que é a maior dificuldade? Você fala, Aline. Olha, para mim é realmente abrir mão de si mesmo. Que como o pastor sempre fala, pregar é muito fácil. Subir lá e ser eloquente, falar bem é muito fácil. Mas não é só isso. Você precisa viver. E essa é a parte mais difícil. É a parte dos bastidores que ninguém vê, né? É a sua renúncia diária. É a sua comunhão com o Senhor. Porque não adianta nada você subir ali vazio. Pode até comover ouvidos e corações. Esse emocionalismo. Mas a renúncia mesmo. E eu, como mãe de 3, né? Tem esse ponto. Equilibrar os pratinhos e achar tempo. As minhas mensagens, elas só nascem nas madrugadas. Só, porque durante o dia é correria. Você termina o café da manhã, você já está preparando o almoço, já levam para a escola. Eu sou Uber, eu sou mãe, eu sou tudo em casa. Mas eu acho assim, o maior desafio mesmo é equilibrar os pratinhos e se dedicar, porque é preciso. Estudar, né? Demanda muito tempo. Porque assim, a nossa igreja é muito zelosa. Sim. Glória a Deus por isso, zelosa pela palavra. E você tem que subir lá e entregar aquilo que realmente é de fato a palavra. Não adianta você pegar meia dúzia de versículos e falar o que você quer, né? Não é isso que o Senhor deseja. E a gente vai ser corrigido, porque, para a glória de Deus, nosso pastor, ele é zeloso nisso. Então, a gente tem que dar o melhor, tem que ser com excelência. Então, essa renúncia diária, sabe? É realmente pregar e viver aquilo que você está pregando. Para mim, é o maior desafio. Quando também Deus ministra alguma coisa, ele primeiro fala com você, né? Você é moído. Você é moído. Os primeiros ouvidos é o seu. Sim. Então. E você, Grafite? No Ministério de Louvor, como cantor e como ministro também, né? Eu me coloco mesmo, igual a Aline falou. Você, cara, você tá ali de todo o coração. Sim. Porque não é todo dia que você acorda bem. Não é todo dia que você tá bem. Não é todo dia que você fala... Você quer estar lá em cima, mas muitas das vezes você tem que ir lá, sabe? E é difícil você estar nesse momento de, sabe, momento de dor, ou no momento de dificuldade, você tem que estar lá em cima. E você vê que é nesses momentos que se você está passando por essas dificuldades é que o Senhor ele opera. Porque é a graça do Senhor, né? A misericórdia do Senhor. Né? Na fraqueza. É na fraqueza do nosso ser que o Senhor manifesta o seu poder. Sim. Então, é maravilhoso, sabe? Você vê o Senhor operar quando você se acha incapaz. Então, igual eu falei, como eu sou uma pessoa tímida, é difícil eu conseguir fixar os olhos nas pessoas. Então,
Às vezes eu fecho meu olho e falo, Deus, ô Pai, Eu pera. o Senhor é aquele, tem os olhos de fogo, o Senhor toca os olhos em todo lugar. Você é o que alcance, sabe? Aqueles que precisam ser alcançados, sabe? E o nível de timidez dele é tão real, né? Porque eu, como esposa, eu entendo Você vê isso. no dia a dia. Logo no começo, quando ele estava tendo a oportunidade de ministrar, teve um dia que a pastora Vera ia ser a ministra da noite e passou mal. Aí ela mandou uma mensagem para ele e falou assim, Eric, hoje você vai ter que ministrar no meu lugar. Cara, ele foi pro banheiro vomitar de Sério? nervoso. Nossa. Vomitar de Você nervoso. disfarça bem. Disfarça bem, mas ele é. Disfarce, isso muito. Esse dia ele ficou assim. E na maioria dos dias ele fica super tenso, nervoso. Mas é o peso da responsabilidade. Sim, eu Teve também ia uma falar vez que o isso. pastor pregou, ele falou: você fala da palavra do Senhor na presença do Senhor. Exato. Não É um qualquer peso, não. E se você fizer ai daquele que fizer, Exato. relaxadamente. Porque eu fico pensando, tantas pessoas que a gente vê, né? Sobem, às vezes pregam aquilo que quer, cantam aquilo que quer, tipo assim, ministram algo na vida das pessoas que não é bíblico. E eu fico pensando, nossa, Senhor, sua misericórdia é muito grande. Porque no dia, quando chegar a hora, eles vão ter que dar conta. E, assim, aquela pessoa quem leva a palavra, quem está ali na frente, levando o louvor também, a igrejinha de oração, tem uma grande responsabilidade, né? Porque está lidando com vidas, né? Querendo ou não. Aquela pessoa pode ir para o inferno ou para o céu, dependendo daquilo que você falar. E uma oração que eu faço toda vez que eu vou pregar, eu falo, Senhor, não me deixa desprezar essa oportunidade. Sim. Porque a gente nunca sabe quem que vai entrar aqui para ouvir a mensagem, ou até mesmo quando a gente traz para os jovens. Sim. A minha oração é, Senhor, não deixa desprezar a oportunidade, sabe? Porque se o Senhor tem nos dado, né, tem nos chamado para isso, a gente tem que dar o melhor, tem que dar o nosso melhor. E também você vê também que, igual você falou, vai chegar naquele grande dia, o Senhor, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, eu preguei no seu nome, eu expulsei demônio. Então, ali fala que o quê? Quem faz isso? É nós, crentes, os evangélicos, né? Não é aquele que nunca ouviu falar Não, disso. vai ser o conhecedor, né? E você vai ver que lá no final o Senhor vai falar, apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Imagina ouvir isso de Imagina Deus. você achar que você fez tanto para Deus, mas chegar naquele grande dia, o Senhor falar, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Porque você estava fazendo a obra do Senhor relaxadamente e não estava sensível a ouvir a voz de Deus. Às vezes você falava de você mesmo, né? Às vezes nem foi o Senhor que falou e você achou que foi Deus, mas não foi. E você agiu automático, sabe? A gente entra numa religiosidade também, né? Muitas vezes. Hoje você vê muitas pessoas, elas vivem, sabe? No seu automático. Eu tô ali, mas ela não tem a dimensão, sabe? Do que ela tá fazendo ali naquele momento, que é uma coisa santa, que é uma coisa sagrada. Você tá prestando culto ao Deus vivo. Exato. E até, às vezes, a gente pensa, mas eu não tô lá na frente também, né? Sei lá, às vezes eu trabalho na igreja, no backstage, ali no som, no computador, ou na salinha das crianças, onde ninguém me vê. Mas Deus tá vendo, né? Tá. E às vezes a gente, muitas vezes, menospreza, igual você falou, né? A gente não pode perder esse temor de tudo que eu tô fazendo é pro Senhor, né? Onde eu estiver, onde eu colocar as minhas mãos, tudo que eu falar, no abrir e no fechar da minha boca, é pra glória do Senhor, né? Até mesmo na reposição de um papel higiênico, na Exato, tirada de limpeza um da lixo, igreja, em tudo. em tudo, Realmente. em tudo nós temos que fazer para o Senhor. E queria que vocês voltassem um pouquinho nos adolescentes. Vamos Vocês lá. ficaram uns aninhos aí, né? Eu lembro que um ano só com vocês. E aí eu fiquei um ano e depois já trocou os líderes. Aí então eu peguei só um aninho. Nós ficamos 5 anos nos adolescentes. 5 anos. Acho que foi, se eu não me falha a memória, os 5 anos nos adolescentes e 3 anos nos juvenis. Verdade, juvenis. Foi. Aí depois nós demos uma parada, porque veio a terceira gestação e nós nos mudamos aqui da região, né? Então ficava um pouco mais difícil, no período que a gente estava sem carro. Então a gente deu uma pausa dos 2 anos. Aí o pastor chamou novamente a gente para frente do ministério. Eles retornaram para nós. E qual que é a pergunta que você quer sobre os adolescentes? Eu lembro de você, Gabi. Lembra, Gabi? Você estava lá. Qual que é, assim, que vocês viam... Tudo bem que foi alguns aninhos atrás, né? Mas qual que vocês viram, assim, a maior dificuldade de trabalhar com os adolescentes? Porque muita gente fala, adolescente, misericórdia. Mas o que vocês viam, assim, de dificuldade também que vocês viam, assim, do trabalhar do Senhor, sabe? No meio deles, vocês tiveram algum testemunho de algum adolescente, alguma coisa que vocês viveram nessa época?
Olha, você, por exemplo, a Rê, que também está aqui nos A tia tá aqui no bastidores, fundo. são frutos desse trabalho, sabe? E é gratificante ver vocês crescendo na presença do Senhor. Foi difícil? Claro, porque é igual pregar, você abre mão de muita coisa. De Até aos sábados, né, vindo na sábados, e igreja. montar aulas durante a semana, né? Então, é um trabalho. Você dedica tempo ali e sempre pedindo ao Senhor que oriente, que dá a palavra correta. Mas, assim, a maior dificuldade em cuidar dos adolescentes, eu vejo que é o mundo. A influência do mundo até hoje. O mundo tem, na verdade, o inimigo ele tem bombardeado os adolescentes e os jovens seduzidos, porque é muito atrativo o que está lá fora. É muito atrativo. Então, a nossa luta era constante para atrair eles novamente o foco para o Senhor. Infelizmente, né, do grupo que nós fazemos parte, alguns se perderam, mas a gente crê que a semente foi plantada, Em nome de Jesus. né? E em nome de Jesus, esses que estão afastados um dia vão se voltar, vão se lembrar de onde estiveram. Mas eu vejo que o trabalho que nós tivemos, a maior dificuldade era essa mesmo. É atrair os olhos deles para o Senhor e tirar os olhos dele deste mundo. E uma das resistências que nós tínhamos muito é a questão dos pais. Nossa, sério? Alguns não estavam na mesma visão. Muitos pais nem cristão eram. Então, era uma luta muito diária e constante, porque eles passavam algumas horas com a gente e diversas outras horas num outro ambiente. Era até desleal, né? Você falar. Uma Era briga de 2 desigual. horas. 2 horas com uma semana inteira. Uma semana inteira. Né? Era desigual. Então, a importância é fundamental para os pais, sabe? Incentivar os filhos a estar na casa do Senhor, a estar junto com os filhos. Porque nós vemos, né, resultados disso. Quando nós conduzimos e criamos nossos filhos na presença do Senhor, mesmo depois de velho, ele não vai se desviar. O Caio, Elisa, né? E eu creio, em nome de Jesus, que eles estarão aí um dia servindo também ao Amém, Senhor. em nome de Jesus. Os adolescentes, os jovens, ou até mesmo à frente de um desses ministérios, porque a gente tem plantado essa semente no coração deles. E vocês acham que tem, assim, muita diferença? Que vocês já serviram nos adolescentes e nos jovens, né? Vocês acham que tem muita diferença nesses dois grupos ou é bem parecida a dinâmica? Tem diferença, sim. Tem o positivo e o negativo. O positivo é que os jovens já são adultos, né? Eles por si só fazem o trabalho. A gente passa, por exemplo, uma ideia, vocês acolhem aquilo, vocês regaçam a manga, vocês fazem. Olha o que vocês fizeram aqui, todo esse cenário, toda essa dedicação para isso estar acontecendo. Então, os jovens são assim, coloca a mão na massa e faz. Adolescente não, você vai empurrando, vai caminhando, vai conduzindo. Na verdade, é uma plantação, né? Aí eles, a semente você vai lançando e ali você vai ter que começar a regar, para adubar, para eles começar a crescer, para começar a dar fruto. E vocês hoje aí. Viram nós crescer. Não muito de altura, mas... A outra diferença pro lado negativo que a gente vê é que, assim, os adolescentes, eles são... É uma fase de hormônios, de sentimentos. Mudança, São né? inconstantes, assim, o tempo todo. Uma hora estão animados, querem fazer, querem vir. Outra hora você tem que ir lá arrastando. Entendeu? Então, essa fase dos adolescentes, a gente não vê muito com os jovens. A dificuldade com os jovens hoje é a questão do tempo. É gerir o tempo, porque muitos fazem faculdade, muitos têm os seus trabalhos, trabalham de sábado, estão exaustos. Então, quando eles estão aqui no sábado, na nossa reunião, nós glorificamos realmente ao Senhor, porque eles escolheram estar aqui. Né? Então, a nossa dificuldade mesmo é a questão do tempo. O tempo é o que tem atrapalhado, né? Ou dificultado assim, esse engajamento maior dos jovens. É porque, igual eu penso assim, né? Nos adolescentes, querendo ou não, todo mundo é menor de idade. Fica também um pouco mais difícil. Fica, querendo ou não, à mercê dos pais também, né? De trazer, de levar e tudo. Da autorização dos pais, dependendo do que for fazer. Já os jovens, a maioria é maior de idade, né? Já tem ali o seu dinheirinho, né? E tal. Consegue, né? Tem um pouquinho mais de maturidade também, alguns. E aí já vai, né, conseguindo fazer mais coisas. Mas, realmente, tempo é complicado. É complicado. Porque você estuda. E eu vejo assim... por a gente, né? Eu também estudando, trabalhando. A dificuldade também que é
no dia a dia, né? Porque, tipo, a faculdade, escola, emprego, onde você vai, você tá cercado ali de coisas que são completamente contra a sua fé, contra o que você acredita, né? Então, assim, eu glorifico a Deus muito pelo Juninho, pela Carlinha, que estão junto com vocês, por vocês dois também, que vocês estão, assim, realmente dando a vida de vocês, né? Pelo grupo de jovens. E falar um pouquinho meio dos meus líderes, né? Porque realmente é muito. Eu imagino assim, o tamanho da dificuldade, né? Da responsabilidade que é também, né? Porque você está lidando ali com pessoas que estão ali cercadas, igual você falou, a gente passa 2 horas aqui no grupo de jovens, um culto de domingo ali, mais 2 horinhas, e o resto da semana cercado por setas, por coisas que estão, assim, fazendo de tudo para você desviar do caminho, né? Então, assim, eu glorifico muito a Deus. E já deixar também o convite aí, né? Reunião de jovens todos os sábados à noite, 7 horas começa. E adolescentes também, que começa às 4, né, Lu? 4 horas da tarde aqui na nossa igreja. E, gente, eu fiquei muito feliz de vocês terem vindo, de ouvir um pouquinho mais da história de vocês. A gente já conhece bastante, né? Mas é legal, assim, sentar. Nunca tinha sentado, né? E ouvido realmente, assim, o que vocês viveram, como que vocês chegaram na igreja. E eu queria que vocês, em comemoração, né, ao aniversário da nossa igreja, vocês têm alguma palavra de agradecimento, alguma palavra que defina a nossa igreja, a trajetória de vocês aqui na nossa igreja, porque vocês criaram, né, uma família inteira, né, nessa história. Então, fiquem à vontade aí para falar. Olha, a igreja, que é a Monte Oreb, é uma extensão da nossa família. Sim. E eu glorifico a Deus porque hoje eu vejo a minha família de sangue aqui servindo ao Senhor. Hoje eu tenho primos, meus irmãos, minha tia, todos aqui juntos servindo ao Senhor. E é muito bom saber que eles estão debaixo de um lugar onde a palavra é pregada de forma verdadeira. Eu agradeço também muito a vida dos nossos pastores, como eu falei, pela sensibilidade de enxergar em nós aquilo que nem nós mesmos enxergávamos, de ver em nós uma capacidade que nós não imaginávamos que nós tínhamos. Ele simplesmente nos impulsionou a viver o que nós estamos vivendo hoje. Então, eu tenho só a agradecer a Deus pelo privilégio de constituir família aqui neste lugar, de ver nossos filhos crescendo e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, e de poder também exercer o chamado de Deus para as nossas vidas. Porque eu amo pregar a palavra, eu sou apaixonada por isso, eu sou apaixonada estar aqui envolvido com os jovens, envolvido com os irmãos. Eu amo estar na casa do Senhor. Eu também, muito motivo de agradecimento a Deus por poder ter, sabe, encontrado um lugar. É tão bom quando você se sente acolhido no lugar. Tem vários detalhes que eu deixei passar sobre a minha passagem aqui na igreja, né? Mas tantas pessoas, sabe, quando eu cheguei aqui, me acolheram, sabe, me ajudou de formas tão especiais, sabe, que fez com que eu sentisse o verdadeiro amor de Deus, sabe, usando a vida deles para ter me alcançado. Quantas vezes, igual a Aline falou, somos uma família humilde, muitas vezes passei por necessidade, sabe, e sempre tinha alguém, sabe, sustentando, estendendo a mão, sabe, para de alguma forma te ajudar. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que o Senhor fez na minha vida. Eu creio que ainda Ele tem para fazer na minha vida. E agradecer, sabe, a igreja Monte Oreb, aos pastor Marcelo, a pastora Vera, o nosso líder que nós tivemos dos jovens, sabe, que foi essencial para o nosso foi essencial para o nosso crescimento, nos ajudou, cara, de uma forma extremamente grandiosa mesmo. Se tudo que nós somos hoje, nós tem muito, na verdade, agradecer a ele, porque ele nos ajudou, sabe? Quando nós precisávamos, ele estava ali estendendo as mãos, nos orientando, vamos, vai dar certo, vamos orar, vamos jejuar, vamos que o Senhor ele vai dar graça para vocês. E um pouco dessa paixão que nós temos pelos jovens, de ver aquilo que Deus tem para fazer, vem disso e vem dessa sede que Ele demonstrou, sabe? Sobre as nossas vidas. Como que é especial, né? Você pensar que, igual, você está cuidando de jovens que no futuro você não sabe o que Deus tem para eles, né? Alguns podem ser pastores, outros podem servir na igreja, missionários, outros, sabe, ministros de louvor. A gente não tem nem
dimensão, né, do que Deus tem para a vida de cada jovem Missionária. e adolescente. É, né, Gabi? Amém. E tem uma palavra que diz em 1 Coríntios 2:9 que olhos nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aquele que os ama. Amém. E eu acredito que é isso que o Senhor tem para a nossa vida, sabe? Algo inimaginável ainda é o que nossa igreja vai viver no Senhor. Nós temos grandes promessas de coisas maravilhosas que o Senhor tem para fazer aqui. Nós já vivemos coisas que nós nem imaginávamos viver, mas eu sei que o Senhor tem muito mais para a nossa vida e para a nossa igreja, para a glória do nome do Senhor. E é interessante, né? Você ver, você poder ver, né? Que através de uma vida você foi alcançado e você poder de alguma forma retribuir, sabe? Isso daí, você poder ajudar outras pessoas a ficar firme nos caminhos do Senhor, a se fortalecer, sabe? É muito gratificante você poder ver, você poder fazer parte dessa extensão do reino de Deus. Realmente. A igreja local, eu acho que é essencial na nossa vida, né? Porque é ali que você é forjado, fortalecido, né? E a gente vive tantas coisas, né? Em comunhão com os nossos irmãos, igual vocês mesmos disseram. Quantos irmãos que estenderam a mão, abraçaram, né? Cuidaram. E pra finalizar, eu falei no começo da história do grafite, do super-herói. E eu queria, grafite, conta pra gente, qual que foi essa história da queda do telhado? Eu quase fiquei viúva. Menos de um ano de casado. Aí, na verdade, eu não sei como aconteceu, porque quando eu fui ver, eu já estava no chão já. Mas eu pude ver, na verdade, o grande livramento do Senhor, sabe? Muito, muito. Porque se não fosse o Senhor, acho que eu não estaria aqui contando. Quantos metros tem a igreja? 6? Acho que uns 6 metros, mais ou menos, de altura eu caí. E era banco de madeira naquela época também, né? Eram uns bancos de madeira, tipo, de igreja católica mesmo. Eu fui fazer uma manutenção no telhado, no alarme da igreja. E eu nunca tive esse problema, tive medo de nada, vamos que vamos, né? E Subiu, tava lá, tava acha que é um gato. fazendo essa manutenção no alarme da igreja, quando de repente eu vi, eu já estava no chão. Mas eu glorifico a Deus, sabe, por esse livramento, porque se não fosse a mão do Senhor, se não fosse os anjos do Senhor a me descer com leveza até o chão. Ele trincou um dedinho só, gente. Nossa, a queda que foi. Não, e eu caí no meio dos bancos. Então. Eu não caí em cima do banco, eu caí no meio dos bancos em pé. Nossa. Eu caí em pé ainda. Então, eu pude ver que o Senhor, ele tem promessa. E tem promessa mesmo. Ele tem promessa. A gente ri, mas eu imagino o pânico no dia. Eu lembro que a gente estava vindo, eu e a Renata estava vindo para fazer alguma coisa aqui para os adolescentes, na época a gente estava junto com eles. Aí a gente entrou na cozinha e eu percebi que estava um clima estranho. Aí o pastor chegou logo, ó, senta aqui que a gente tem que te contar um negócio. Eu falei, o que aconteceu? Eu acho que o Zé, né? Não sei. O Eric caiu do telhado, mas tá tudo bem. Mas tá tudo bem. Como assim? Caiu do telhado e tá tudo bem? A igreja é enorme. Aí ele falou, não, já foi levado pro hospital, já você vai ver ele, tá tudo certo. Mas foi um susto, gente. Já pensou? Como assim? Mas Deus é fiel. Aí, e aquela teoria lá, assim, antes de você morrer, você pede perdão pra Deus? Acho que não dá tempo. Não dá tempo, não. Não existe. É assim, ó. Eu acho que vai ser igual a volta de Cristo. Piscar de olhos. Se é crente, se não é, já é. Tinha que estar preparado, senão... Tem que estar preparado. Porque não dá tempo de se arrepender no caminho da decisão. Você não vê nada. Na hora que eu vi, eu já estava no chão. No chão, imagina, se Deus me tivesse acontecido alguma coisa. Ai, gente, mas glória a Deus pela vida de vocês. Muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui. Espero que, né, o testemunho deles, assim como falou meu coração, tenha falado o coração de cada um que está assistindo. Né? Nossa intenção também não é só que os membros da nossa própria igreja assistam, né, mas que se espalhe essa mensagem. Amém. Afinal de contas, onde tem crente em Cristo Jesus é nossos irmãos em Cristo, mesmo Amém. Não estando geograficamente no mesmo lugar, né? Então, é isso. Queria agradecer vocês. E a gente queria, então, convidar vocês aqui no link. Entra no nosso Instagram, compartilha, curte esse podcast, envia aí para alguém que durante a conversa Deus colocou no teu coração. E nós estamos aqui na Avenida Chico Mendes,
no bairro Jardim Maracanã, em Sumaré. Se você é da região, não tem uma igreja, ficou curioso, venha nos visitar algum dia, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe a todos. Obrigada. Tchau, tchau.